Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Tô aqui diretamente de Manizales, encerrando mais uma cobertura do Fluminense em jogo de Copa Sul-Americana. Mas a gente fala justamente dessa cobertura aqui nesse vídeo, tá? Vai ter fala do Thiago Silva, fala do Germancano sobre a saída do Mano Menezes, sobre a contratação de um novo treinador. Thiago Silva deu indícios de que já tem um treinador contratado. Vamos ver. Você vai ver a entrevista aqui que foi feita lá na zona mista do jogo contra o Once Caldas, na vitória por 1-0. Mas antes disso, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Isso ajuda e colabora muito com a nossa cobertura, assim, fora do país. Só tinha aqui o SBT, que faz a transmissão do jogo, né? Obrigado ali a mandar, porque tem o direito da transmissão. Nenhuma empresa, nenhum jornalista se moveu do Rio de Janeiro para poder vir até aqui na Colômbia. Tá aqui perguntando ao Thiago Silva sobre a demissão do Mano Menezes, perguntando ao Germancano o que ele espera de um novo treinador. Nenhum fez isso. A gente fez isso. E eu falo isso não com soberba, mas com orgulho. Falei lá no vídeo do pós-jogo, vale a pena você ir lá ver. Eu falo bastante ali no final sobre toda a história do Jornada, a história do Raiz Tricolor e como a gente tem vivido um sonho também fazendo essas coberturas. Mas vamos lá, a prioridade aqui é a gente falar do Fluminense. Na zona mista eu tive a oportunidade de falar com o Samuel Xavier. O Samuel falou mais ali sobre o campo, sobre a altitude, então não vou nem render aqui. Mas tive a oportunidade de falar com o Thiago Silva e com o Germancano. E eu acho até importante esclarecer, porque algumas pessoas acho que não tinham entendido muito bem o que tinha acontecido no outro jogo, né? Quando eu falei que o pessoal do Fluminense havia uma proibição de cima, né? Era o que nos tinha passado, uma proibição de cima para que nenhum jogador falasse exclusivamente com o Jornada, né? Então, por exemplo, na chegada no hotel, nos últimos 30 jogos fora de casa, os jogadores só falavam se tivesse um outro veículo junto. Se tá a gente e o GE, o jogador falava. Se não tava a gente e o GE, a assessoria não trazia ninguém para poder falar. E a gente sempre tá, né? A gente tá em todo jogo. Então a gente já tinha percebido esse padrão no último jogo. Falaram isso pra gente, por isso que eu expus, né? Mas a gente já sabe disso há um bom tempo. E, enfim, depois o Fluminense soltou uma nota falando que não era bem assim, que no Castelão foi um erro de logística, acabou sendo um erro e tal, papapá. No jogo de hoje, né, no jogo de ontem, na verdade, a situação era um pouco diferente, porque a Conmebol obriga os jogadores a passarem na frente dos repórteres, né? No Brasileirão não funciona assim, um assessor tem que trazer um jogador para falar com a gente. E apesar de só ter eu de brasileiro, é o que eu sempre falo aqui, na maioria das vezes, gente, o jogador quer falar. O jogador quer aliviar a barra dele com a torcida, falando que vai ter mais empenho na derrota, quando perde, né? Vai ter mais empenho, mais garra, que isso não faltou. E jogador, quando ganha um jogo como foi esse, na estreia do Sul-Americana 1-0, pô, em Manizales, um jogo complicado, depois de uma demissão de treinador, o jogador quer falar. Então, no geral aqui, eles não tinham, né, como proibir ele diretamente. Nem acho que vão seguir por esse caminho de uma proibição geral. Acho que a própria repercussão de vocês aí fez com que o Fluminense abrisse o olho de que deixar isso claro, de que ficar vetando jornada ia ficar muito mais feio para o Fluminense. Então, espero que a relação melhore nesse ponto, que deixe de lado a hipocrisia e tal, e deixem os jogadores falarem com os repórteres sem distinção entre um veículo e outro, né? Porque a gente sempre está aqui para poder trazer a explicação do jogador para vocês que são torcedores. A gente é um meio de comunicação. A gente faz justamente o meio dessa história entre o clube, entre os jogadores e o torcedor. E bem, fui lá cumprir meu papel, né? Thiago Silva foi noticiado como um dos grandes causadores da demissão do Mano Menezes, toda a discussão que ele teve no jogo lá contra o Fortaleza, etc. Mas, claro, a gente foi perguntar também. Aproveitei para perguntar de uma maneira também que ele responda, né? Não adianta eu ser grosso e falar: ei, Thiago Silva, você que demitiu o Mano Menezes? Não é assim que funciona a parada, né? Obviamente. Mas eu perguntei a ele. Vou botar a pergunta aí para você dar uma olhada, as duas perguntas em sequência. Eu perguntei a ele basicamente o que mudou, né? A gente viu um time completamente diferente da último sábado para essa terça-feira, na questão de empenho, de raça, e isso foi totalmente comentado. Por que isso aconteceu? O que foi de tão diferente entre um e outro? A resposta do Thiago foi bem clara e depois eu perguntei a ele se ele tem uma pista sobre o novo treinador, né? Que ele é capitão do time. E aí olha a resposta dele só.
Sí, sobre todo la última semana de tudo que passou, tudo que está passando. Estamos agora esperando para a chegada do novo treinador, sabe? Então, o momento não era muito favorável, mas eu creio que temos capacidade para fazer o que fazemos hoje. Porque futebol é isso, sabe? E hoje creio que primeiro tempo vai ser um partidaço, segundo tempo um pouco mais equilibrado, mas a vitória é muito importante para vencer a Sul-Americana. É sempre bom estrear com vitória, importante, sul-americana. E você acabou de falar, o primeiro tempo hoje foi sensacional, o time numa gana, numa raça, a gente viu ali no final, reparando que todos vocês muito exaustos no final, né, todos meio que agachados, sentindo muito essa vitória, e a gente já vê na repercussão da torcida também que a galera viu um time com essa gana hoje de vencer. O que foi tão diferente, o que deu para mudar tanto de Fortaleza para cá? Foi uma logística muito complicada, eu sei, de cansaço, mas o que mudou tanto no time, assim, o que fez mudar tanto? Cara, não sei te dizer exatamente o que mudou, mas eu acredito que o fator jogar hoje prevaleceu. Por mais que o campo não tivesse tão bom, a gente tentava propor o jogo desde o início, desde uma saída baixa, no último terço também, tanto que o gol sai numa movimentação que o Marcão tinha insistido, pedindo bastante para o Arias, para o próprio Lima fazer, né? E aí tem um cruzamento, aí vem a bola, o Cano, é incrível o gesto que fez, a bola cai praticamente atrás do goleiro, enfim. Acho que mudou um pouco a nossa atitude para o jogo de hoje. A gente sabia, depois que tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, o foco está muito em nós agora, né? Que querendo ou não, a gente fica sentido, apesar das pessoas falarem ao contrário, que é sempre muito difícil a saída de um treinador, principalmente depois de tudo que aconteceu. E aí te colocam numa mira como se fosse você o culpado da saída, enfim. Faz parte do futebol, a gente está acostumado com esse tipo de situação, mas que o professor possa seguir a vida dele, a gente aqui vai torcer para isso, para que dê tudo certo. E a gente é pensar daqui para frente aquilo que a gente é capaz de fazer nesse ano. Você, Thiago, como capitão, imagino que vai participar dessas decisões também, assim, do treinador. O que está sendo pensado para a escolha? Porque não é só escolher um nome, né? Escolher um formato também de jogo. Não sei se você já participou de alguma coisa, você já deu uma indicaçãozinha por ali. O presidente fala bastante com a gente, né? Não só comigo, mas com os líderes da equipe, o Cano, o próprio Arias, Samuel, o Fábio, enfim. A gente tem esse diálogo, essa abertura para poder trocar algum tipo de situação. O que foi falado é melhor ficar entre a gente não pode abrir muita coisa, né? Mas tenho certeza que o mais rápido possível vocês vão ficar sabendo o nome do novo treinador e a gente espera que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar ele nessa chegada. Por isso a vitória de hoje foi muito importante, porque você imagina perder aqui, volta para jogar domingo em casa com aquela pressão, que não vai ser muito diferente, porque a gente sabe a camisa que a gente está vestindo, porém um pouco mais relaxado com essa vitória aqui e com a motivação diferente para o jogo contra o Bragantino. A resposta do Thiago Silva dá indício, né? Eu vi muita gente falando que isso parece que o nome do treinador já está definido. Eu confesso que eu não percebi assim não, tá? Acho que ele fala ali de um teorzinho de que logo logo vocês vão saber. Acho que a gente trouxe a informação, né, na última terça-feira sobre o contato que já foi feito com o Gabriel Milito. Acredito que os jogadores já estão sabendo, mesmo se não sabendo por reuniões internas, ficam sabendo pela imprensa, né, por nós mesmos. E então acho que pode pintar novidade, cara. Acho que a chance desse treinador ser anunciado, se de fato for alguém que já fez contato, que não houve recusa, acho que nessa quarta ou na quinta-feira, provavelmente a gente já deve ver a fumaça saindo ali de Laranjeiras de um novo treinador anunciado e, pelo visto, esse caminho é pro Gabriel Milito. Já o Germancano, eu fiz perguntas parecidas ali com a que eu fiz pro Thiago Silva, tanto sobre o campo, o que foi de tão diferente nesse jogo, porque eu queria ouvir versões diferentes, né, da mesma resposta, e também perguntei sobre o que esse treinador precisava ter para poder assumir o Fluminense. As respostas do Germancano. Cara, eu perguntei até agora ao Thiago e trago essa pergunta para você também. O Thiago falou aqui que um primeiro tempo de muita raça, a gente viu o quanto cansados vocês estavam na reta final do jogo, você já tinha saído, mas quem estava em campo estava exausto.
que foi tão diferente do jogo em Fortaleza para o jogo de hoje? A gente viu um Fluminense muito diferente olhando de fora. Vocês de dentro tiveram essa percepção também? O que foi tão diferente? Eu acho que a palestra do Marcao e o treino do Marcao serviu muito para no anímico. Daí a gente começou a acreditar que a gente é bom, tem jogadores muito importantes dentro do time. E eu acho que começamos tudo ali, na concentração, no viagem, a fala do Marcao nos treinos e aqui no jogo foi muito importante para poder ganhar essa vitória. A gente sabe que tem muita qualidade e Marcao deu essa confiança para nós para poder entrar dentro do campo, poder fazer um grande jogo, ter essa alegria que a gente sempre tem e poder fazer de tudo para poder ganhar em um campo muito difícil. Quando eu perguntei ao Thiago, eu falei, Thiago é o capitão do time, ele citou até você também como uma das lideranças do time. A gente sabe que teve a saída do Mano Menezes e o Fluminense está procurando um novo treinador, né? O Marcão não deve seguir ali direto no comando. O que vocês já se conversaram? O que não pode faltar para um novo treinador assumir o Fluminense agora nessa sequência? A gente sabe que não pode faltar essa alegria que tem que ter dentro do campo para ter essa personalidade, para poder pegar a bola e fazer jogar o time. Isso não pode faltar nesse time com tanta qualidade, com tantos jogadores muito bons. E poder pegar rapidamente essa confiança que a gente precisava, né? Depois de fazer um grande jogo contra um grande rival. Foi muito importante, a gente ficou junto muito tempo do jogo e por isso que a gente ganhou. Bom, é isso, tá? Me despeço aqui de Manizales, creio que seja o último vídeo que eu gravo daqui. Nessa quarta-feira tem live lá no Jornada KTO 1902, então vá lá se inscrever, por favor, no Jornada, batemos 50 mil, estamos muito felizes com isso. A partir das 11 da manhã eu estarei ao vivo lá com o Cauã Tinoco e Rafael Siqueira, fechando minha cobertura aqui de Manizales. Beleza? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e comente sua opinião sobre as entrevistas que foram feitas. Tamo junto, até a próxima. Valeu!